Eu estou numa ressaca literária absurda, a ponto de não conseguir me concentrar para ler nenhum livro. Eu decidi fazer vídeos mais simples até que possa sair uma resenha aqui no canal. Oi pessoal, para você que não me conhece, meu nome é Daniel Ferreira, comunicador deste canal e para além disso sou professor de língua portuguesa apaixonado por literatura. Dessa vez eu separei algumas opiniões literárias que eu achei nos fóruns como Reddit e post no Facebook. Eu dei uma caçada geral, separei algumas opiniões para reagir e comentar aqui com vocês. A opinião que eu mais vi na internet é que quem lê clássicos sabe ler bem. Eu, como professor, eu poderia até ir a favor dessa opinião porque eu tenho que passar clássicos em sala de aula. Eu tenho que incentivar meus alunos a gostar de ler clássicos, a pelo menos entender o que é um livro clássico. Mas aí que tá, eu não gosto da maioria dos clássicos. Tem um ou outro que eu tenho prazer em ler, porque o meu gosto de leitura é muito específico. Como vocês podem perceber pela estrutura do canal, eu gosto de ler terror e suspense. E tendo esse gosto um pouco restritivo, algumas literaturas clássicas não fazem sentido para mim. Eu conheço diversos livros da literatura clássica brasileira, mas não são livros que eu vou pegar e ler por vontade própria. Eu leio porque pretendo trabalhar enquanto professor e trazer isso para a sala de aula, mas só por isso. E dentro dessa opinião vem outras, que, por exemplo, quem lê clássicos é uma pessoa inteligente, é uma pessoa culta. E vamos deixar claro que ser uma pessoa culta é quem está dentro da norma culta, quem escreve ou quem fala dentro da norma culta. A norma culta é norma de universidades, é a norma do ensino superior. Então as pessoas que estão nesse âmbito, por muitas vezes, têm que se encaixar na norma culta. Essa cultuação de eu vou ser refinado, eu vou ter muito mais cultura do que outras pessoas, porque eu já li os livros clássicos, eu já devorei diversos livros e não faz sentido pra mim. De verdade, não faz sentido pra mim. Porque aqui a gente começa a entrar no elitismo cultural, no elitismo literário. O que, como qualquer tipo de elitismo, é algo que é feito para restringir as pessoas de terem acesso. A literatura ela tem que ser popular, no sentido de abraçar a população mundial. Para mim, é nesse sentido que a literatura faz sentido. Então, se você diz que os livros são restringidos para tal tipo de pessoas, para tal tipo de pessoas com tal tipo de posse, eu vou discordar. E aí também entra numa coisa que eu acho meio pobre de cultura. Eu acho pobre de cultura. Que é a questão da leitura performática. Porque muita gente lê determinados livros, e aí até mesmo livros que são da atualidade, não necessariamente são só os clássicos, que elas leem para performar. Porque eu vou ler, porque assim eu demonstro a minha inteligência, porque assim eu demonstro que eu sou uma pessoa superior, porque assim eu performo e mostro para a sociedade que eu tenho até um QI elevado, coisa que eu já ouvi na universidade. Porque eu leio tantos livros e aí eu demonstro que eu tenho um QI elevado. Não é bem assim. Uma coisa que eu vi recentemente no Twitter é que literatura brasileira é chata. Sejamos sinceros que as redes sociais, elas têm um poder de hypar as artes, tanto literárias quanto visuais. Infelizmente, o Brasil, por ter sido um país colonizado, ele acaba tendo a síndrome de vira-lata. Tudo que é de fora é melhor. E com isso, a nossa literatura, que deveria ser aplaudida e colocada de pé, ela é deixada de lado. Existem autores dos Estados Unidos que são muito melhores. E aí me fala da Colleen Hoover. Agora eu pisei. Ou, por exemplo, cito uma J.K. Rowling. Não consigo nem falar o sobrenome dessa mulher. Por conta de usarmos plataformas internacionais, é muito mais fácil acessar conteúdo de fora. Por exemplo, se você for na Amazon, se você colocar livros de terror, livros de romance, automaticamente a plataforma vai jogar livros de fora. Porque isso é uma estratégia do algoritmo dentro dessa plataforma. E não necessariamente esses livros são vendidos por editoras de fora, e são editoras brasileiras, porque são livros traduzidos. Mas como são livros que têm origem americana, eles vão popularizar, botar no topo
esse tipo de livro, porque aí movimenta o mercado estrangeiro. Porque, querendo ou não, as editoras brasileiras que traduzem esses livros pagam por poder traduzir. Eles compram esse material para poder traduzir e aí vende pra gente. Tem uma cadeia para poder dizer que a gente precisa valorizar a nossa literatura. Esses dias eu ouvi uma pessoa falando que Machado de Assis é chato. E por mais que eu fale sobre os clássicos, eu não consigo dizer que Machado de Assis é chato. Essa opinião é um pouco polêmica porque eu acabei de falar das redes sociais, mas eu preciso falar sobre ela. O BookTok destruiu a literatura. Existem criadores literários como eu, e aqui pessoas que têm números muito, mas muito maiores do que eu, que focam em literatura brasileira, que focam da vez a literatura do nosso país, que é uma literatura plural, que é uma literatura gigantesca, rica, incrível, e de diversos gêneros. Tem gente que só trabalha com poemas e poesias e prosas brasileiras, tem gente que, como eu, trabalha com recortes de análises literárias, né, resenhas literárias, tem gente que trabalha com lendas, tem gente que trabalha com contos, e são pessoas que estão aqui na internet. Você só precisa procurar. Então eu não concordo totalmente com essa fala de que o BookTok destruiu a literatura. Não. Por diversas vezes eles ampliaram a literatura, o hábito de ler. Existem jovens que cada vez mais consomem o TikTok ou o Shorts ou o Instagram, né, o Reels, para poder saber conteúdos de literatura. E aí eles conseguem desenvolver o hábito literário. Ou seja, não é de todo mal. Mas uma coisa que eu não concordo e é que eu vou ter que dizer é que se você vê um resumo de alguma obra, independente qual rede social você não sabe sobre a totalidade da obra. Porque pela própria palavra a gente já está dizendo. É resumo, não é a obra toda. Independente se for série, filme, álbum, livros, independente. Você precisa consumir. E tá ali vivenciando aquilo para poder conhecer aquela obra. Estamos certo disso? Estamos, né? Tem uma opinião que eu concordo 100%, que é: nem todo clássico envelheceu bem. E realmente não envelheceu. Eu já fiz um vídeo separado só sobre autor e obra. Tá aqui no card, é só você clicar para você assistir totalmente, mas eu vou dar uma resumida na minha ideia aqui nesse vídeo. Por exemplo, eu sou apaixonado pelas lendas brasileiras. Eu sou apaixonado por esse misticismo brasileiro. Tanto que meu TCC foi sobre isso. E uma das minhas maiores frustrações enquanto uma criança que vivenciou animações, vivenciou um mundo mágico, por mais que fosse uma infância sofrida por diversas vezes, eu vivenciei o Sítio do Capão Amarelo. Eu marcava no relógio o horário para poder assistir Sítio do Capão Amarelo. Juro para vocês. Era um prazer que não consigo mensurar, que era sentar na frente da televisão e assistir o Sítio do Capão Amarelo. Só que hoje, com o conhecimento que eu tenho hoje e com as minhas lutas contra homofobia, racismo, xenofobia, enfim, contra preconceitos, eu não consigo olhar com os mesmos olhos. Tanto que eu preciso contar essa história para vocês. Ano passado, na escola que eu trabalho, estavam fazendo um projeto sobre, acredito eu, sobre lendas folclóricas. Alguma coisa do tipo, ou sobre, né, as comunidades indígenas, o que eu achei incrível, porque saía desse recorte italiano que tem nessa cidade que eu moro. E aí citaram a questão de utilizar Monteiro do Lobato. Quando citou, eu estava presente. Eu quis botar um ovo de tanta raiva que eu fiquei. Porque eu sei que as pessoas não precisam de todo o conhecimento do mundo. Mas se você vai trabalhar alguém em sala de aula, dá um Google e vê alguma reportagem, vê alguma coisa. Porque, gente, se a gente está trabalhando alguma coisa com uma criança, a gente tem que ter no mínimo. Assim, o que eu espero de alguém é 80% do conhecimento que está trabalhando. 80%, é o mínimo que eu espero. Mínimo 80%. Claro que se for 100 é maravilhoso. Mas eu espero no mínimo 80%. No mínimo. E se você junta B com A, você já sabe que é Bá. Então, se você analisa a obra do Monteiro Lobato com os olhos que a gente tem hoje, com o conhecimento que a gente tem hoje, com a sensatez que a gente deve ter hoje, a gente vê que eles colocam um negro
em servidão, em escravidão. Na real é essa. Uma outra opinião que eu tenho, focando agora em literatura de terror e horror, é que pra uma literatura boa tem que ter cenas explícitas de sexo. Que no TikTok tem até um nome específico pra isso, que eu anotei aqui, peraí. É smut, não sei. Smut, que são cenas sexuais explícitas. Eu entendo, gente, as pessoas transam. Todo mundo transa. Nem todo mundo, né? A maioria das pessoas transa. Mas eu não vejo sentido, enquanto um desenvolvimento de narrativa de terror, você meter uma cena de sexo. Eu não vejo sentido. Essa é uma opinião que eu tinha, e hoje em dia eu não concordo. Eu tinha muita opinião quando era adolescente. Se o livro não me prendeu em 10 páginas, em 15 páginas, ele é ruim. Nossa, eu tomei um tapa recente com o livro. Pera, eu vou pegar pra vocês. Nunca o Nome do Menino, do Estevão Azevedo. Esse livro já tem resenha completa aqui no canal, tá aqui nos cards também. Esse livro, nas primeiras 10, acho que nas primeiras 30 páginas, eu sofri muito pra me conectar. Porque não, de novo, não é do recorte literário meu favorito. Mas quando eu cheguei no desenvolvimento médio da narrativa, um primor. É um dos melhores livros, assim, que eu li recentemente. Perfeito. Então é isso, meu povo. Eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, eu posso trazer mais algumas outras opiniões que eu tenho aqui separado no meu bloco de notas. Tá aqui, então eu posso trazer mais opiniões pra vocês. E comentar, entendeu? As opiniões que vocês deixarem aqui também, aqui embaixo desse vídeo. Então, a caixa de comentários está aberta pra vocês comentarem, deixar suas opiniões. E quem sabe eu trago no próximo vídeo. E aquele lembrete sempre, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, que é só clicar aqui no botão que tá aqui embaixo. Me siga nas redes sociais, porque eu lá pago de bonito. No Instagram eu sou o Daniel com U Ferreira. O link tá aqui embaixo. E se você não curtiu esse vídeo, curta, que isso me ajuda bastante. Um beijo, se cuide e tchau. Boa leitura, hein, viu? Por mais que eu esteja de ressaca literária, mas leia.